Aí o Sabag falou assim, insista nessa pessoa. Eu achei muito que só eu sabia, mais ninguém. E eu nunca contei isso pra ninguém também. Teve alguma mensagem, um mentor que só você sabe? Teve. Tem umas coisas que eu sinto e ele foi bem preciso. Foi bem exato. Eu senti dor aqui no momento, mas na hora que eu já subi já tava sem dor. Ele falou coisas que ele não tinha como saber da minha vida, por exemplo. Eu tava com dores, mas que agora cessaram. O realmente contou, falou que eu precisava fazer sem eu ter falado nada. Tinha como ele saber, tipo, o cara nunca me viu na vida. Aí começou a falar tudo que acontecia, eu falei, porra, não é possível. Agora tô assistindo nada. Aqui não tô assistindo nada. Ele falou coisas que só eu sabia. Então, gente, estamos aí de novo. Vamos falar de mediunidade, que é importante. Vamos tentar mergulhar fundo para fazer o nosso melhor para trazer as informações de uma forma mais completa que nós pudermos, tá? Vamos falar hoje de mistificação. O que é mistificação? A mistificação é uma mentira, tá? Vamos dar um exemplo. Quando uma pessoa fala assim, aquele médium está mistificando, o que é isso? Vamos lá. Vamos supor que exista um médium que ele quer fama, ele quer aplausos, ele quer ganhar dinheiro com a mediunidade, ele quer enriquecer com a mediunidade. Ele quer ser venerado como alguém especial. Ele quer seguidores. Ele quer que as pessoas fiquem atrás dele como se ele fosse um médium muito evoluído. Então, o que ele faz? Ele adquire um conhecimento aqui, outro ali, ele estuda e adquire um conhecimento grande através dos livros que ele estudou. E aí, o que ele faz? Vamos dar um exemplo. Ele abre um canal no YouTube, fala para as pessoas que é médium. É só um exemplo, tá? Não estou dizendo que ninguém está fazendo isso. É só um exemplo para que vocês possam entender o que é mistificação. Ele abre um canal no YouTube, diz para todo mundo que é médium e que vai incorporar os espíritos para trazer mensagem para as pessoas. Como ele tem muito conhecimento, estudou muito, ele vai trazer mensagens boas, porque ele trouxe um conhecimento grande, mas ele tem um nível intelectual alto, ele é muito inteligente, mas ele não tem moral. Por quê? Nem moral, nem ética. Por quê? Ele não tem essa mediunidade de incorporação, não vai incorporar espírito nenhum nele, mas ele vai fingir que está incorporado, ele sabe que não está incorporado, ele vai fingir que está incorporado com o preto velho, ele vai fingir que está incorporado com o Exu, ele vai fingir que está incorporado com o Chico Xavier, ele vai fingir que está incorporado com Eurípides Barzanufo, ele vai fingir que está incorporado com um monte de espírito aí evoluído. Mas ele sabe que ele não está incorporado, ele está fazendo de maldade. Tá? Ele está mentindo. Isso é mistificação. Ele sabe que está mentindo. Tá? Isso daí causa muitos karmas, mesmo que ele traga uma mensagem bonita. É claro que Deus vai usar o mal para fazer o bem, porque as mensagens são bonitas porque ele tem conhecimento. E muitas vidas podem até ser resgatadas, muitas vidas podem largar os vícios, muitas vidas podem melhorar, fazer reforma íntima, porque as mensagens são boas, porque a pessoa que está fazendo aquilo, ela tem um conhecimento muito bom, fala bem, mas ela está mentindo. A mentira vem de Deus? Então sabe o que vai acontecer quando ele desencarnar? No plano espiritual ele vai ser cobrado. Mesmo que muitas vidas tenham sido resgatadas, porque ele mentiu. Tá? Mas a mistificação não para por aí. Vamos dar um outro exemplo agora. Vamos supor que exista um médium, tá? Vários médiuns passam por isso, tá? Eu vou falar um, né? Vou falar assim, mas são vários que passam por isso. É só uma forma de dizer. Vamos supor que exista um médium que ele incorpora de verdade. Ele incorpora, ele canaliza. Mas o que acontece? Vem um espírito desencarnado e incorpora nele.
E esse espírito desencarnado diz, por exemplo, que é o Chico Xavier, mas é um obsessor, é um espírito das trevas, um espírito do mal. Não é o Chico. E ele incorpora nesse médium e traz uma mensagem como se fosse o Chico, igualzinho, até a forma de falar é igual, porque esse mistificador, esse espírito mentiroso, que está dizendo que é o Chico e não é, ele sabe imitar muito bem o Chico. E às vezes a mensagem sai até bonita, mas sempre tem alguma coisa ali no meio que está estranha às vezes. Às vezes ele acaba demonstrando a sua inferioridade pelo que é dito. Mas muita gente não percebe, porque é sutil. Uma hora ou outra vai um pouquinho mais forte, mas muita gente cai naquela. Esse é um espírito mistificador. Mas por que aquele médium sofreu essa mistificação? Por que esse espírito incorporou nele e mentiu dizendo que era Chico e não era? E o médium é uma boa pessoa. O médium tem boa vontade. Por quê? Eu digo para vocês que todos os médiums, sem exceção, podem ser mistificados. Até aqueles que têm boa vontade. Sabiam disso? São facilmente mistificados aqueles que estão começando agora, que são ingênuos, que são imaturos, que são inexperientes, médiuns fanáticos, mas não percebem que são fanáticos. O médium que tem uma vontade absurda de incorporar, ele quer incorporar de qualquer jeito, ele quer mostrar para as pessoas que ele é ousado, e ele fica todo feliz quando ele é ousado. Ele quer muito incorporar, uma vontade imensurável de incorporar. Cuidado, porque essa vontade imensurável de incorporar pode estar embutido ali de forma inconsciente, sem o médium perceber, sabe o quê? Vontade de aparecer. A vontade imensurável de incorporar está embutido ali uma vontade de aparecer sem ele saber que está com vontade de aparecer. Isso é porta aberta para você ser mistificado, para vir um espírito enganador e incorporar em você. É uma brecha, mesmo você tendo boa vontade. Fanatismo, como eu disse, extremismo religioso, você ser muito rígido. Então vocês percebam que a boa vontade, ela não é o suficiente para que você não seja mistificado. Você pode ter boa vontade e ser mistificado. Por que então, se eu tenho boa vontade, eu fui mistificado? Porque você tem boa vontade, mas pode ser invejoso. Você tem boa vontade, mas pode ser orgulhoso. Você tem boa vontade, mas é vaidoso. Você tem boa vontade, mas é prepotente. Você tem boa vontade, mas é arrogante. Você tem boa vontade, mas é ganancioso. Você tem boa vontade, mas é autoritário. Você tem boa vontade, mas você é grosso com as pessoas. Se você tem boa vontade, tem uma dessas coisas ruins, ou duas ou três dessas coisas ruins que eu falei agora e outras, isso é brecha, mesmo tendo boa vontade. Um assassino pode ter boa vontade. Um ladrão pode ter boa vontade para muita coisa. Mas quando ele rouba, isso quer dizer que é bom? Só porque ele tem boa vontade está tudo certo? Ele pode ser um assassino? Só porque ele tem boa vontade ele pode ser um ladrão? Está tudo certo? Então, gente, tudo isso é brecha para você ser mistificado, para um espírito mistificador incorporar em você e mentir para você. Você vai achar que ele é aquele espírito que ele está dizendo que é, ele não é. E as pessoas também não vão saber que ele é um mistificador, porque não está vendo o espírito. Como é que resolve isso? A única forma de você não ser mistificado é você remover de você todos os vícios, bebida, drogas, cigarro, promiscuidade, vícios morais. É você remover de você as paixões. Tira o orgulho, tira o ódio, tira a raiva, tira a inveja, tira a ganância, tira a vaidade, tira tudo isso. É você sintonizar com o reino do Cristo.
Se evangelizar de verdade é você adquirir os atributos do Espírito: amor, fraternidade, serenidade, paz de espírito. Não julga ninguém, porque julgar é porta aberta para ser mistificado e para obsessão. Não julga. Mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que a pessoa esteja fazendo um monte de besteira, não julga, não nos cabe julgar. Não julga. Nós não temos esse direito de julgar. Julgamento é porta aberta para a obsessão. Falar mal dos outros. Não fala mal dos outros. São filhos de Deus, mesmo estando errados. E um dia eles serão anjos, serão espíritos angélicos, e Deus ama. Sua missão não é falar mal dos outros. Sua missão é resgatar elas para Deus no amor e sem julgar, com paciência, tolerância e compreensão, e amando essas pessoas. Se você for um médium assim, com os atributos do Espírito, do amor, da fraternidade, da compreensão, da tolerância, da paciência, dificilmente você vai ser mistificado. Porque você estará em sintonia com os espíritos da luz, com os espíritos do amor. E eles não vão deixar você ser mistificado. Porque quem estará do teu lado serão os bons espíritos. E quando você se moraliza muito, os bons espíritos afastam os maus. Os maus não vão te enganar, porque você está muito elevado moralmente. Mas eu ainda não estou assim, eu não consigo, continua treinando. Ninguém nasce pronto, continua treinando. Então, se eu não estou assim ainda, moralizado dessa forma, Pedro, então eu vou ser mistificado? Depende. Depende de muitas coisas. Muitas coisas. Lembre-se que não basta afastar os mistificadores. Porque se você não melhorar, se você não fizer a reforma íntima, se você não se elevar moralmente, os mistificadores podem ser até afastados pelos bons espíritos, eles podem ser afastados. Mas se você não melhorar, eles vão voltar. A única forma de afastá-los é você melhorando, é você evoluindo. Vamos dar um exemplo. Imagine uma ferida aqui no meu braço, uma ferida aberta, bem grande, está sangrando, uma ferida bem grande. O que acontece se a ferida estiver exposta? As moscas vão querer pousar, não vão? Vamos supor que tem um monte de mosca aqui querendo pousar. Para elas não pousarem aqui na ferida, eu vou fazer assim com a mão. Ó. Elas vão tudo voar, eu vou conseguir afastar. Se eu parar de fazer assim com a mão e continuar com o braço aqui, o que elas vão fazer? Elas vão voltar. Qual é a única forma delas não voltarem? É a ferida cicatrizar. Ou seja, é a ferida curar. Aí elas não pousam mais. Mesma coisa é para os médiuns. Como é que eu vou afastar os espíritos mistificadores? Se curando, se elevando moralmente, colocando em prática todos os ensinamentos do Cristo, todos os ensinamentos de Jesus. Em prática, não é só para gravar na cabeça e falar. É colocar em prática, é ser aquilo, é ser um evangelho vivo, através do que você fala, mas pelas suas atitudes também. É ser um evangelho vivo. É ser um imitador de Jesus de verdade, porque um imitador de Jesus não julga, não fala mal dos outros, não é agressivo, não é violento, não julga, de novo, para lembrar, não é arrogante, não é prepotente, é honesto. Um imitador do Cristo é assim. É paciente, é tolerante, é manso, é puro de coração, ama a todos, sem exceção, independente de quem seja. Ama a todos, do mocinho ao bandido. Igual, porque todos amam igual. Os bandidos que estão presos nas cadeias, Deus ama. Os mocinhos que são honestos, Deus também ama. Igualzinho ama os bandidos. Ele não ama mais os mocinhos do que os bandidos. Ele ama igual os bandidos e os mocinhos. Então, se você é um com Deus, se você é um com Jesus,
você vai amar igualmente os mocinhos e os bandidos. Porque não te cabe julgar os erros deles. Até porque você também comete erros. Se você nunca cometeu nenhum pecado e nenhum erro, atira a primeira pedra neles. Você também comete erros. Não é só roubar, matar que é crime. Ser orgulhoso é crime. Ser arrogante é crime. Ser prepotente é crime. Ser invejoso é crime. Falar mal dos outros é crime perante Deus. Ser tudo isso é um tapa na cara de Deus. É dizer para Deus que você não o ama. Porque se você ama Deus, você não vai ter essas coisas dentro de você. E você não vai julgar os seus irmãos e nem falar mal deles. Porque lembre-se, quando você está falando mal de uma pessoa, você está maltratando um filho de Deus. Mas você diz que ama Deus. Se você ama Deus, você não vai maltratar um filho de Deus. Você vai tratá-lo bem e não vai julgá-lo e nem falar mal dele. Você vai tratá-lo bem. Você vai maltratar um filho de Deus, mas você diz que ama Deus, então por que você trata mal as pessoas, fala mal das pessoas, você os julga? Parece que você não está sendo tão bem um servo do Cristo, um médium do Cristo. Então eu acho que nós temos que pensar. Porque isso tudo é porta aberta para a mistificação. E tem muitos médiuns por aí que fazem trabalhos lindos, maravilhosos. E os mentores estão ali. Toda hora tem que ficar tirando os obsessores. Toda hora tem que ficar tirando aparelhos parasitas, chips, que os obsessores botam. Porque ele entra em sintonia. Esses médiuns entram em sintonia com os obsessores o tempo inteiro. Quando julgam, quando falam mal dos outros, quando são agressivos, quando são arrogantes, quando são vaidosos, quando são prepotentes, quando são violentos, quando são invejosos. Toda hora os mentores têm que ficar tirando os obsessores de perto desses médiuns. Tem que ficar desfazendo o processo de simbiose espiritual, porque entram em sintonia com esses espíritos das trevas, e esses espíritos entram em processo de simbiose com esses médiuns, por causa de afinidade. Semelhante atrai semelhante. Se você é orgulhoso, você vai atrair espíritos orgulhosos. Se você é vaidoso, vai atrair espíritos vaidosos. Se você tem vícios, você vai atrair espíritos que têm aquele vício que você tem. Se você é um julgador e fala mal dos outros, você vai atrair espíritos que são julgadores e falam mal dos outros. E vão te vampirizar, vão sugar a sua energia. Então a única forma de se moralizar é seguindo os ensinamentos do Cristo e colocando em prática. Não é só falando, porque a maioria só está falando, mas as atitudes estão sendo diferentes. Então nós temos que mudar de uma vez por todas, porque já tem 2000 anos que Jesus encarnou aqui e ainda não tem mudança. Já era para ter mudado tudo. Seja um evangelho vivo, seja a voz de Deus, quando a sua boca abrir e sua voz sair, seja a voz de Deus. Você só vai ser a voz de Deus se você estiver em sintonia, em afinidade com Deus. Aí sim você vai ser a voz de Deus. Não basta só gravar os ensinamentos de Deus. É você ser, tem que colocar no coração, tem que sentir, tem que amar, independente de quem seja. E não reclame nunca quando entra um convidado no seu centro que está carregado, ou que está obsediado, ou que está violento e agressivo, porque esses são os que os espíritos da luz encarnados mais gostam. Porque Deus os enviou para esses. Jesus, quando estava encarnado, ele disse: eu vim para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de mim. Eu vim para os doentes. Eu gosto dos pecadores. Porque Jesus gosta de desafio. Espíritos evoluídos gostam de desafio. E o desafio é transformar um doente em um espírito curado. O desafio é transformar um espírito das trevas em um espírito de luz. Espíritos evoluídos adoram, eles entram em júbilo quando um espírito das trevas vai para a luz. Então seja você um médium que prefira atender os doentes. Ame os doentes, porque os doentes precisam de amor, não de julgamento, não de agressividade, não de violência.
Eles não precisam ser maltratados, porque isso é desamor. Eles precisam de amor. É a única forma de tirá-los do vício, de tirá-los do mau caminho e de ajudá-los a não influenciar outros a ser iguais a ele. Então, a partir de hoje, você vai amá-lo e evangelizá-lo, porque se ele mudar, todos aqueles outros que ele influenciava também vão mudar. Então, se você muda uma pessoa, você muda muitas outras. Então, saiba ser médium. Saiba ser médium, porque muitos não estão sabendo ser médiums. Tudo bem? Entenderam sobre a mistificação? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, essa é a nossa conversa de hoje. Muito obrigado.